Olá, meu nome é Johanne, eu sou formada em biomedicina, tenho mestrado em ciências biológicas e agora eu estou fazendo doutorado em ciências biológicas na UFG. A primeira coisa que eu quero falar é que esse vídeo é um projeto pessoal e não está relacionado com nenhum órgão, entidade ou empresa. Então, o assunto do nosso vídeo de hoje vai ser as 7 perguntas norteadoras de um planejamento estratégico. Eu vou fazer principalmente aplicada à pesquisa, porque eu acredito que o norteamento estratégico ele ajuda a definir os passos para ter um bom projeto e os passos para esse projeto realmente render resultados. Primeiro, a primeira pergunta que se deve fazer quando você vai começar um projeto é o quê? Qual é o seu objeto de estudo? Por que isso? Porque muitas vezes, por exemplo, meu objeto de estudo é a próstata. Tudo bem. Mas algumas vezes as pessoas falam, não, tá, você vai fazer da próstata, por que você já não linka isso com o coração? Por que você já não linka isso com olhos? Por que você já não linka isso com pele? E aí você tem que saber qual é o seu objeto de trabalho, o que você vai estudar e até onde esses links podem ir, porque às vezes você pega, você pode fazer sobre todos os órgãos que você tem no corpo, mas isso não é viável e nem é interessante do ponto de vista estratégico, porque você vai abrir demais o leque e às vezes no intuito de entregar mais resultados, você não entrega resultado nenhum. A segunda pergunta é por quê? A motivação que levou aquilo. Por exemplo, é um motivo econômico? É um motivo social? É um motivo, às vezes, científico? E isso é muito importante, porque por exemplo, meu objeto de estudo é a próstata. Qual que é a motivação? Muitas pessoas desenvolvem hiperplasia prostática benigna quando elas estão envelhecendo. Essa é a minha motivação. E aí, por isso, eu vou estudar a próstata. Aí, a próxima pergunta, ela é parecida, mas ela não é igual. Porque a próxima pergunta é pra quê? O porquê é a motivação. Pra quê é o resultado que você vai ter. Tá, eu vou estudar a próstata, que é o meu objeto de estudo. Por quê? Porque tem uma relevância científica. Pra quê? Então, eu vou estudar para desenvolver um remédio, eu vou estudar para elucidar uma via importante, eu vou fazer esse projeto para quê? Qual é o meu resultado que eu vou entregar nesse projeto? Dito isto, a próxima pergunta é como? Tá, tudo bem, eu tenho lá uma ideia muito legal, mas eu tenho como realizar esse projeto? Eu tenho o local adequado? Eu tenho a infraestrutura, né? O local, a infraestrutura, eu tenho os recursos financeiros, eu tenho que submeter algum tipo de projeto para ganhar esses recursos. Como eu vou fazer esse projeto? Entende? É, Você vai ter ali quais pessoas vão estar envolvidas, e aí você vai chegando nas outras perguntas, né? Quem vai desenvolver esse projeto? Recurso humano é muito importante. Por quê? Porque, tá, eu tenho infraestrutura, eu tenho lugar. Quem vai desenvolver esse projeto? Vai ser uma pessoa que vai ter ali 10 horas por dia para desenvolver esse projeto. Dentro dessas 10 horas, o que eu vou poder fazer? Quem vão ser os meus colaboradores? Porque às vezes eu tenho uma ideia muito legal, mas eu não vou conseguir fazer ela toda dentro da minha estrutura. Eu vou precisar de uma estrutura adicional. E aí eu preciso de colaboradores que tenham essa estrutura disponível. E aqui é muito importante que você saiba qual contrapartida você vai dar para esses colaboradores, tá? Você vai colaborar comigo, vai fazer esse projeto você vai ter uma parte. E aí, qual é a contrapartida? Se você tem alguma patente, eu vou dentro dessa patente, essa patente não vai ser minha,
quando você divulgar esse resultado, eu também vou estar dentro dos nomes que estão ali como descobridores desse resultado. Isso é muito importante. Você definir quem vai fazer e quais contrapartidas cada pessoa desse projeto vai ter. Depois você passa para o próximo. Quando? Isso é muito, muito, muito importante. Você precisa definir os prazos do seu projeto. Quando você vai submeter um projeto, quando você vai apresentar um projeto, você precisa definir em quanto tempo você consegue devolver aqueles resultados. E aí, aqui é importante que você já coloque períodos de teste, já se organize para eventuais problemas. Tudo bem, se atrasar uma semana, eu tenho uma semana livre. Aqui também é importante, eu vou fazer testes, quantos testes eu vou fazer? Porque às vezes a pessoa, ela quer ser muito perfeccionista e ela testa, e aquilo nunca sai do teste. E aí, se você não consegue entregar o resultado, não adianta ficar fazendo teste, entende? O teste é importante, mas é importante que você saiba dar o tempo necessário para esse teste, para fazer esse teste, e não mais que isso, não ficar, mas eu vou testar de novo, vou testar de novo, vou testar de novo. Isso é uma coisa que realmente acontece. Às vezes a pessoa, ela quer entregar um trabalho muito, 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 muito perfeito e ela não entrega resultado nenhum porque ela não conseguiu cumprir o cronograma. E aqui é muito importante estar sempre atento ao cronograma, porque esses prazos, muitas vezes, eles não são prorrogáveis. E mesmo que eles sejam prorrogáveis, muitas vezes não é por tanto tempo. Então, você tem realmente que fazer um cronograma que se encaixe, um cronograma que seja possível. E depois, a nossa última pergunta vai ser onde? Onde eu vou entregar esses resultados? Onde eu vou fazer esses testes? Onde eu vou conseguir realizar esses experimentos? Dito isso, sempre que você for fazer um projeto, se você seguir todas essas perguntas, todas essas 7 perguntas, é muito difícil do seu projeto não dar certo.